Olá. Olá, o meu nome é Ana Bruna. Peraí, eu olho pra cá? Eu olho pra cá? Cá? Ok, vou tentar. Olá, meu nome é Ana Bruna, eu sou uma pessoa autista de atualmente 25 anos. Eu sou uma pessoa maranhense e eu estou aqui para comemorar com os senhores os 10 anos da minha depressão severa e meu burnout. Bem, não é um vídeo celebrativo de fato, porém estou viva. Eu venho aqui, de alguma forma, traçar os meus passos até este momento, me explicar, tentar abrir o meu coração para informar as pessoas quem eu sou e qual é meu estado e nos conectarmos. Bem, como uma pessoa autista eu sempre tive predisposição. O autismo sempre vem com comorbidades e no meu caso foi acesso depressivo severo e burnout. Bem, antes, a princípio na escola, parecia que tudo ia se encaixar, não é? Eu tinha uma boa memória, eu tirava boas notas, as minhas não afinidades com matérias eram facilmente superadas e eu era uma dessas crianças promessa, não é? Eu prometia um futuro ótimo, um futuro sem precedentes, tô brincando, né? Eu iria fazer a ascensão familiar, a grandíssima ascensão familiar, onde eu elevaria a família para outro patamar. Não foi o que aconteceu. Bem, eu sempre fui uma pessoa com uma boa intuição. Eu sabia dizer que algo, mesmo quando eu não entendia, eu sabia dizer quando algo estava errado. E eu comecei a enxergar este errado muito cedo. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já entendia que alguma coisa estava muito errada e que eu estava me encaminhando para um ponto de ruptura. Não sabia qual. Eu era uma jovenzinha, uma adolescente ignorante. Eu acho que um dos catalisadores foi a nossa mudança. Minha família se mudou para São Luís entre 2013 e 2016. E essa mudança me elevou a um certo limite, não é? Onde eu, uma criança que na época não sabia que era autista, fui tardiamente diagnosticada com... Enfim, eu já sabia desde os meus 16 anos, porém levaram 5 anos para que desenrolassem esse diagnóstico. Eu tive o meu primeiro acesso de burnout, eu senti chegando quando eu tinha em torno de 14 para 15 anos. 15 anos sendo a idade em que de fato ocorreu. Bem, eu estava em uma escola cuja a pressão para avaliações, a pressão para os vestibulares era grandíssima, grandíssima. E eu, como uma pessoa autista, não lidava bem com isso, embora no primeiro ano eu atravessei bem, vamos sim, vai ser ótimo. Não foi ótimo. Bem, quando eu atingi o ano de 2015, quando eu atingi esse ano de 2015, a minha mente se quebrou. Eu não mais conseguia memorizar, eu havia esquecido, eu olhava para as pessoas, eu não sabia qual era o nome delas. Eu não me conectava mais com absolutamente nada do que estava na minha frente. Eu passei de uma dessas crianças promessa para uma grande criança decepção, vamos dizer assim. Bem, eu não sei nem estimar para os senhores como se encontrava a minha cabeça naquele momento. Eu era perfeccionista, eu era idealista, ideologicamente, né? É a mesma coisa, enfim. Eu era uma menina idealista. Eu tinha muito romance na minha mente, romance no sentido de romantizar as coisas, não relacionamentos românticos, ok? Eu romantizava as coisas, eu romantizava o academicismo, a escola, a faculdade, as provas, de certa forma. E eu achava que tudo ia ocorrer bem, não ocorreu. E eu não sabia que o que eu estava passando naquele momento era um processo de burnout, onde completa desconexão com a realidade, acessos depressivos terríveis, ideação... Eu não sei se eu posso dizer isso, ideação suicida. E dentre outros mais, não é? Eu estava completamente cega, não tinha ninguém para me guiar de verdade, não tinha ninguém que entendesse o que eu estava passando. Não se falava de autismo, de burnout naquela época como se fala hoje. E foi o que me ocorreu.
Eu, sem saber o que era, eu tive um terrível acesso de burnout, completamente cega, sem entender o que estava ocorrendo e o qual me deixa sequelas até hoje. Eu estive tão profundamente deprimida, eu estive tão desiludida com a realidade, com o meu corpo, com a minha mente, que todos os pilares da minha vida foram destruídos. Se eu não conseguia produzir, se eu não conseguia funcionar, eu era uma pessoa sem valor, eu era uma pessoa que não ia conseguir sequer concluir o ensino médio. Era assim que eu me enxergava nessa época. Então, todas as minhas expectativas dessa criança estrela que vai romper barreiras, elas foram subitamente jogadas ao chão. Piorava que eu não sabia o que era burnout, que eu não sabia que eu estava atravessando um processo de burnout e, infelizmente, as pessoas ao meu redor não tinham sabedoria para identificar isso. Eu era jovem demais e aqueles, né? E os meus responsáveis não tinham esse olhar para mim, tanto a escola quanto, né, meu ambiente familiar. Eu entrei em um processo tão sombrio, em anos tão sombrios. Eu reprovei no 2º ano do ensino médio, que foi o ano que nós retornamos aqui para Pedreiras Trizedela do Vale, saídos da capital, e retomamos a vida. Nesses 10 anos, eu peço perdão, viu? Eu tô fazendo esse vídeo para tentar me reconectar com as minhas memórias, me colocar nos trilhos de novo. Nesses últimos 10 anos, eu nunca parei de sentir um medo tenebroso, um medo cegante. Desde que eu tive o primeiro acesso de burnout, isso ocasionou um gatilho para que as sequelas permanecessem e eu estivesse predisposta a ter novos e novos acessos de burnout. O que quer dizer que a minha passagem por instituições de ensino foram extremamente tortuosas. Eu não não conseguia. Para explicar de uma maneira mais clara, era como se eu houvesse lesionado uma perna, imaginem. Imagine, eu quebrei uma perna e agora eu sou forçada a pisar nessa perna quebrada indefinidamente, porque as pessoas ao meu redor e eu mesma não sabemos lidar com o que está acontecendo. Então, gente, eu criei uma lesão emocional, uma lesão psíquica profunda, e essa lesão psíquica nunca teve tempo de sarar. Isso quer dizer que eu tentei entrar em faculdades, eu fui ajudada no ensino médio, eu estudei em uma escola estadual. O Newton Belo é estadual? Eu acho que sim, não é? Eu fui ajudada a passar por esses desafios acadêmicos, basicamente como uma pessoa deficiente receberia o auxílio. Eu sou uma pessoa deficiente. Então, eu tampouco tinha sabedoria, eu não sabia como me preservar, eu não sabia o meu caminho, porque eu achava que ele estava destruído, completamente destruído, e que eu não podia ter outras perspectivas de vida, já que o caminho que era seguro, já que eu tenho muitos privilégios, porém esses privilégios não são suficientes para que eu rompa as barreiras da minha deficiência e me transforme em outra pessoa, que eu supere tudo. Então, de certa forma, esses privilégios me ajudaram a estar aqui nesse momento, porém eles também não foram capazes de me fazer superar os obstáculos que me foram colocados à frente. Toda vez que eu tento adentrar em uma instituição de ensino, eu sou confrontada por esses acessos de burnout, por dissociação, despersonalização. Eu não consigo me conectar com o mundo, eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo me manter segura que o que eu tenho com o conhecimento, com os indivíduos e com a existência é uma relação da qual eu posso confiar e me entregar. O medo se instalou por todo o meu corpo e ele aqui permanece até hoje. Onde, graças a isso, a desesperança me assola, então é muito difícil me mover para frente. Muito difícil. Eu atravessei momentos da minha vida em que eu achava que eu não ia sobreviver e recentemente ocorreu mesmo. Eu passei por situações que
por um acesso depressivo que foi o pior desde esse em 2015, na minha adolescência, não é? Eu tento pensar que tudo que eu tive até agora foi uma grande sequência, nunca parou. Então, eu tenho uma vida em depressão, eu tenho uma vida sequelada no burnout. Perdão. Pelo menos eu tô bonita, ó. Pelo menos eu estou bela, mas agora o branco do olho está vermelho. Que pena. Eu estou barganhando há 10 anos pela minha vida com uma doença que não me deixa em paz, com um transtorno que não me deixa em paz, barganhando pela minha existência. E claro, quando você aposta a si mesmo, quando você negocia a si próprio, a sua sanidade vai embora. Que foi o meu caso, não é? Eu fracassei em me manter em instituições de ensino. Por consequência, eu fracassei em me manter em caminhos tradicionais de vida. E eu falo isso resumidamente, porém nesses últimos 10 anos isso me matou, isso destruiu a minha personalidade, a minha alegria de estar nesse mundo, destruiu a minha capacidade de me manter sã. E meu relacionamento com as pessoas, consequentemente. Eu comemoro estes 10 anos de burnout. Eu comemoro estes 10 anos de burnout porque nesse ano, exatamente 10 anos depois, eu tive o pior acesso depressivo da última década, que não aquele que iniciou tudo isso. E ele me jogou para uma circunstância, uma falta de alto valor, a um estado tão enfermo, tão profundamente enfermo, que minhas mãos estavam atadas e eu não tinha o que fazer. Que eu, sinceramente, eu não achei que eu estaria sobrevivendo mais esse ano. Bem, ainda estou aqui. Eu acho, de certa forma, um milagre que eu ainda esteja nesse mundo. Que de alguma forma eu ainda me encontro aqui. Para mim isso é milagroso. Embora essa palavra não me agrade nesse momento. Bem, 10 anos que me arrancaram tudo que eu tinha, absolutamente tudo que eu tinha, tudo que eu considerava de valor, tudo que me fazia um ser humano. Nesses anos eu tentei sobreviver de alguma forma. Minha maquiagem. Nesses anos eu tentei sobreviver de alguma forma. E dentre tudo isso, a única coisa que me restou, como eu costumo dizer, foi a escrita. A única coisa que fazia com que meu coração voltasse a bater era a escrita. Eu não fui bem nos primeiros momentos. A minha escrita era intragável, era completamente consumida pelo meu estado depressivo dissociativo. É elegível até para mim. Isso não é... Eu não estou exagerando quando eu digo que eu não conseguia produzir literatura direito nos primeiros anos. Eu comecei a escrever depois de um ano desse... Quando começou o meu pior burnout, eu me tornei um escritor. Um ano dentro do meu processo depressivo. Eu demorei muitos anos para me ordenar, para me tornar tragável de novo. Eu estava sobrevivendo às custas da minha juventude. E isso me tornou paranoica até hoje. Eu tenho muitos problemas com a passagem do tempo, a passagem dos anos, minha idade. A escrita foi o que manteve, foi o que não me traiu, vamos dizer assim. Apesar dos pesares, não é uma relação perfeita, não é uma relação linda. Ai, como eu amo ser uma escritora, é perfeito. As minhas emoções fluem, eu me torno poesia, não, de forma alguma. É uma relação violenta, crua, complicada, já que, de certa forma, eu faço isso sem recompensa, não é? Sem saber que se eu vou ter um futuro um dia, um futuro profissional.
enquanto escrita foi o que me manteve nesse mundo, e foi, em algum momento desses anos eu acabei me endireitando um pouco. Eu comecei a ter interesse em parar de dissociar. Eu tentei me encontrar como pessoa mais uma vez, o que resultou nos meus livros regionalistas, né, na minha estreia como escritor profissional, vamos assim dizer. Nesse momento eu havia enveredado em outros projetos que se tratassem, que talvez me dessem uma carreira, né, mais nacional, vamos dizer assim. Vamos lutar, não é? E eu me encontro num período de transição, sem entender como eu cheguei até aqui. Que tipo de força misteriosa, essa força extremamente dolorosa que permitiu que eu chegasse até esse momento. Como eu disse para os senhores, eu tive um acesso depressivo que eu achei que fosse me matar esse ano. E ele interrompeu completamente a minha capacidade de escrever, e eu quase concluí, é isso, eu estou oficialmente morta, eu não consigo escrever uma palavra, eu não consigo me importar com a história que eu estou fazendo, eu não consigo me conectar com nada, exatamente como em 2015, eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo me conectar com o que eu estou escrevendo, eu não sinto nada. E quando eu não estou sentindo nada, eu sinto medo. Felizmente, eu consegui entrar em contato com um profissional extremamente competente, um terapeuta extremamente competente, que me ajudou a navegar esse período, e atualmente eu estou medicada, uma coisa que há muitos anos não ocorria, porque, novamente, graças à ignorância, graças à falta de sabedoria, os anos foram extremamente tortuosos e entregues ao nada. Nesse momento eu só sou uma escritora porque eu exauri minhas tentativas. Foi basicamente, eu dizia para as pessoas, eu não consigo, eu acho que eu não consigo, hein? E as pessoas viravam para mim e diziam, eu não acredito em você, você é tão inteligente, não, você não tá, você consegue sim. Moral da história, eu não consegui fazer o que era esperado de mim, e eu ainda saí com prejuízos financeiros e psíquicos imensos disso, que até agora estão sendo pagos, né, ao ponto de que, nossa, eu tenho acessos de pânico se eu sou colocada para fazer uma prova. Eu não consigo estar no ambiente de uma escola, de uma faculdade, sem ter um acesso de ansiedade. Isso é um trauma já de muitos anos, o trauma de uma década inteira. Eu não consigo estudar como eu deveria, mas de certa forma eu consigo escrever, e é isso que eu estou fazendo, não é? É isso que eu tento fazer, é isso que continua após 10 anos a me dar significado, a tentar me prover um motivo para permanecer nesse mundo, e sem isso eu de fato eu não sou nada. Não dizendo que eu sou uma escritora maravilhosa, não é isso. Não vai ser isso, gente. Eu tenho muita coisa para evoluir, porém é uma tentativa de sobrevivência, barganhando cada dia, cada turno, cada hora. E eu sinto que eu cometo muitas falhas com os outros, muitas falhas com os outros, graças a isso, graças ao meu autismo, graças ao meu estado depressivo crônico, e eu sei que as pessoas se cansam, não é? Eu não espero santidade de mim, eu também não espero santidade dos outros. Eu sei que a paciência, a compaixão que entregam para mim também tem um limite, mas ainda assim eu tenho falhado. Mas eu não, quando eu admito falha, eu não estou dizendo para mim, eu sou um fracasso, nada do que eu faço importa de forma alguma. Porém, você precisa reconhecer o seu fracasso para que ele não te destrua, de certa forma. Você só consegue superar o seu fracasso se você enfrentá-lo, que é o meu caso. Eu preciso enfrentar as minhas falhas. E é o que eu estou fazendo, eu estou aprendendo a editar vídeo, eu vim me divertir,
fazendo essa maquiagem. Eu tento sobreviver, eu tento aplicar vida em mim e não deixar que o tempo continue me destruindo. Então, atualmente, nada é certo. O meu futuro de escritora não é certo, minha permanência aqui não é certa. Se eu terei uma profissão formal ou não, não é certo. Se eu conseguirei publicar de novo, não é certo. Então eu também tento apreciar. Não é, eu tento dizer para mim que mediante toda essa dor eu ainda consegui produzir algo de valor e compartilhar isso com o mundo. Bem, eu não sei exatamente com qual propósito eu comecei esse vídeo, né? Eu só queria estipular que eram 10 anos de burnout e eu não aguento mais. Meu espírito está ferido por 10 anos seguidos de exaustão. Meu espírito está profundamente ferido por isso. E a barganha vai continuar, não é? Barganhando minha existência com a doença e com o mundo. Bem, talvez o propósito desse vídeo tenha sido esclarecer que eu estou continuando a lutar, que a minha ausência tem significado tal qual a minha presença, que eu não estou confortável de forma alguma, mas nem por isso eu sou um desistente. E que eu vou continuar batalhando com as armas que eu tenho, embora elas me sejam poucas. Se você chegou até aqui, não sei, eu agradeço profundamente. Eu espero que isso tenha servido de aprendizado para mim. Eu não contei meu histórico direito, porque, sinceramente, às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. Tentei múltiplas vezes fazer as coisas e não deu certo, né? E a esse ponto não é aprendizado. Sofrimento a partir de um ponto perde significado, viu? Não é sofrer para aprender, não. Então, muitas vezes não vale a pena listar. Não vale a pena dar tanta atenção assim pro sofrimento, depois que você já sentiu a ele. Eu espero que no tempo de vida que ainda me resta, eu ainda tenha oportunidade de ter bons momentos, compartilhar bons momentos com os outros, ser perdoada e perdoar, né? Embora. Bem, por hoje é só. Daqui a um ano vai ser 11 anos de burnout. Eu espero conseguir enfrentar isso e, quem sabe, postar mais. O áudio ficou bom, a maquiagem ficou boa, embora eu tenha me manchado. Bem, é isso, pessoal. É isso, eu estou exausta. Bem, um beijo para todos. Muito obrigada.